E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Vamos para mais uma parte do tutorial da Construct 3 para a gente aprender agora a trabalhar fluxo de menus também e funções, como é que a gente usa funções dentro da Construct. Então, ó, se você quer continuar aprendendo, porque essa é a última parte do tutorial, aqui abaixo na descrição, comentários, tudo que tem relativo ao Fábrica de Jogos também. E vamos para esse tutorial aí para terminá-lo de uma vez. Bora? Então vamos botar em prática e vamos nessa. Então, pessoal, para nosso tutorial agora, né, nós vamos criar então primeiro a parte de menus, né, como é que faz essa questão do fluxo de menus. A gente já fez isso, pessoal, quando criou o fluxo de menus de fase. Lembra que a gente usou o Go to Layout? A gente fez aqui a transição de fase, onde ele faz fase mais, pega a variável fase mais 1, né, para gerar a próxima fase, ou seja, a fase 2, no caso se estivesse na fase 1 ia para a fase 2, e str para transformar isso num conjunto de caracteres, numa string que a gente chama, né, para que depois eu possa fazer a junção com fase e virar fase 1, porque daí ele chamaria o que? Fase 2, no caso ali, fase 3, e ia chamando pelo nome. Isso aqui é uma forma de chamar pelo layout pelo nome, é Go to Layout by Name aqui que a gente está vendo. Tem um outro modo de a gente fazer isso, pessoal, que é o Go to Layout pelos que já estão criados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, botão direito, adicionar um layout. Vou adicionar o Event Sheet para ele, para ficar separado do resto, tá? E vai ser o menu, tá bom? Ele vai ser o nosso menu principal do jogo daí, né? Nesse menu principal, pessoal, não vou fazer muita invenção de moda não, tá? O que eu vou botar é um text só. Assim, porque a ideia nossa é mais experimentar os recursos mesmo e entender um pouco, né? 22, 24, pode ser bem grande só. Bota uma cor aqui. Pode ser o preto mesmo. E aí, jogo do tutorial C3, né? Só pra gente ter... Só pra ter um título aqui. E basicamente a gente vai fazer aqui uma indicação de play, né? Que nós vamos fazer de um jeitinho diferente pra dar o play, tá? Então... Daí pra dar play, pessoal, vai ser press enter, né? Daí ele pressiona enter e a gente manda ver na linha. Tá bom? Daria pra fazer de outras formas, tá? Mas eu não tô... O nosso objetivo aqui é mais experimentar os recursos mesmo, né? Tá bom? Aqui eu vou fazer um outro objeto, não precisaria, mas vou fazer só pra facilitar. Para sair. Um ESC para kit, né? Para vazar do nosso jogo. Pode ter um fluxo diferente um pouquinho de algumas coisas pra gente brincar aqui com vocês, tá? Só vou botar aqui um tamanho um pouco maior, porque como é título, então 36. Opa, aqui. Aqui vamos deixar uma centralização tudo no centro. Ó, porque dá para configurar o texto, né? Como a gente viu anteriormente. Então a gente consegue fazer as configurações aqui, só fazer uma line. Align, não space, porque edges, né? Aqui, desculpa, aqui. Right, pronto. Se rodar aqui esse layout, pessoal, ó, vai ter o... Basicamente nós vamos ter isso aqui, tá? Ele tá meio cinza. Se a gente quiser botar um tipo de fundo, a gente pode botar, tá? Só ir nas layers, né? E daí a gente pode vir aqui, ó, ou deixar transparente, ou mudar o background color, né? Botar pra branco, por exemplo, tá? Poderia botar aqui uns bichinhos enfeitados, deixar mais bonito, tá? Entendeu? Como é que a gente tá mais preocupado com a funcionalidade, eu nem vou me estressar com isso. Lembrando que quando eu criei esse layout, pessoal, eu criei uma folha de eventos também, que tá aqui, ó, Event Sheet 1. Então eu vou renomear essa folha de eventos para esse menu. Pra gente saber que é as folhas de eventos do menu. Beleza? Ó, se eu rodar esse layout aqui, agora tá assim. Não tem nenhuma funcionalidade ainda pronta, porque a gente vai criar ainda essa funcionalidade, né? O que acontece? Aqui não precisa estar tão grande assim, né? O tamanho aqui, né? Da área de layout. Tá um layout bem grande, né? Tanto que a gente pode deixar no tamanho do projeto, que é 1280 por 720. Ó, aqui ó, 1280 por 720. Ah não, botei margens, né? Pera aí. Eu fui mexer nas margens, né? A margem é 1000 por 1000. 1000 por 1000. É aqui, ó. Cadê? Eu mexi no grid, né? Aqui, ó. Size. O cara que não olha, né? O que tá fazendo, né? Ó, 720. Beleza? Deixa eu tirar a grid só. Pra não ficar um tamanho de layout sem necessidade, né? Porque vai pegar só o tamanho da tela exato. Tá tudo certo. Uma coisa muito importante, gente, quando vocês lidarem com o primeiro layout que vai rodar no teu jogo, tem que vir aqui no projeto, ó. E tem que marcar ali qual vai ser o first layout, tá? Por que isso? Para saber qual que vai ser executado. Agora não é mais fase 1, agora é menu, tá bom?
Então mudar isso, porque senão na hora de rodar o projeto, vocês não vão, na hora de gerar um executável, por exemplo, né? Então, ó, pra quando fazer o preview do projeto, rodar o projeto inteiro e já, ó, já começa pelo menu. Porque se eu não mudo isso, começaria por fase 1, tá? Tá, agora vamos criar as funcionalidades então, né? Gente, para a funcionalidade do ESC, a gente vai ter que incluir um novo objeto que é o browser, tá? Como o Construct funciona com base em HTML5, pessoal, então a gente vai fazer ações que eu faria no navegador de internet, tá? Porque ele funciona com base em HTML5. Então por isso que nós vamos ter... Vai ficar browser mesmo o nome do objeto, tá? Adicionei esse objeto browser. Por que eu vou usar esse browser? Para poder fechar a janela na hora que der quit. Daí ele fecha a janela, tá? Lembrando que para algumas versões não vão funcionar isso. Versão web, por exemplo, não vai funcionar. Mas para uma versão desktop funciona bem, tá? Para rodar no teu computador vai funcionar, tá? Se for gerar uma versão web não vai funcionar esse recurso. Mas beleza, ó. Porque a versão web basicamente é diferente. O jogo incorporado na web é diferente, né? Então tá, ó. Vamos lá no menu, né? E aí nós vamos criar o evento. O evento seguinte, a gente vai ter que ver no teclado que tecla que foi pressionada. Se pressionou a tecla Enter, daí, ó, marcamos aqui, né? Lembrando que o Enter tem que vir aqui marcar a caixinha, vai fazer alguma coisa. E se for o Escape, que é o ESC, né? O Escape é o ESC, né, pessoal? Vai acontecer outra coisa. Bem, se for Enter, eu vou ir pro layout da fase 1. Então, ó, System, Go to Layout, daí eu não uso Layout by Name, poderia usar, mas já que eu não vou fazer nenhuma combinação com variáveis, como eu fiz lá com a passagem de fase, então vem aqui e já seleciona qualquer, ó, fase 1, done. Pronto, simples assim, gente, ó, rodou ali, aí tu rodou aqui, ó, opa, aqui, podia rodar o projeto também, né, ó, Enter, já entrou na fase 1, tá vendo? Agora, vamos fazer o contrário, né? Agora ele deu escape, então tem que usar o browser. E aí a gente vai usar esse comandinho aqui, ó, galera. Close, tá? Pra fechar a janela, tá bom? Dá pra deixar o jogo em tela cheia, fazer request pra full screen, tá? Definir tamanho de janela, tem outras coisas que ele também brinca com isso, tá? Tirar o full screen, dá pra brincar com tudo isso, tá? No nosso caso é o close que a gente vai usar, né? Então, ó, close. Beleza? Aí rodou o jogo, apertei ESC, close, fechou a janela. Rodei de novo o jogo, apertei Enter, entrou pro... Aí aqui com isso a gente consegue ter uma base para criar fluxos de menus, né? Poder ter outros fluxos de menus envolvidos aqui, para que eu conseguisse fazer esse trem funcionar todo bonitinho aqui, direitinho, tá? Isso aqui já dá uma base para vocês muito tranquila, né? Tanto de usar o by name, que a gente já usou para as fases, né? Usamos ali na gameplay, ó, foi isso aqui. Como também aquele outro estilo ali, também de fluxo de menu, tá? Agora, pessoal, nós vamos criar funções para isso, tá? Gente, funções. Para que a gente cria uma função dentro de uma ferramenta como a Construct, ou seja o que for, né, na programação? Porque o nosso objetivo, pessoal, é modularizar o desenvolvimento de forma que eu consiga pegar aquele módulo, aquele pequeno trecho que eu desenvolvi de código e reutilize em outras partes do meu jogo, né? Porque tem muitas vezes que você vai ter questões que vão ser repetitivas. Por exemplo, atualizar uma HUD para se levou um dano ou se foi curado. Isso é uma coisa recorrente do nosso jogo. A gente vai ter que fazer em vários momentos isso. Quando leva colisão com o inimigo X, com o inimigo Y, quando a gente pega uma vida, quando a gente ganha pontos. Então são coisas que são recorrentes no jogo. Então atualizar HUD é algo recorrente. Então se você criar uma função para isso, de forma que atenda a todos os casos, quando leva dano ou quando ganha energia, você já tem um ganho aí nisso. Outra questão também é que você direciona o teu código para aquele trecho apenas. Então se eu tiver alguma alteração, alguma melhoria no meu atualiza HUD, eu faço só naquele trecho. Não preciso ir em cada ponto do meu código e fazer essa atualização. Vou dar um exemplo para vocês aqui prático, né? Vamos supor que no meu jogo aqui, o dano dos meus inimigos fossem 2, vamos supor. Não, os inimigos dão 2 de dano, não dão 1 de dano. Eu teria que vir aqui em cada um deles, tá? Modificar o dano que está sendo dado. Ó, teria que vir aqui, ó, vida menos 2. Só cancelei para não deixar. Aí teria que vir aqui de novo, ó, daí no zumbi. Vida menos 2, porque tem espinho e tem zumbi. Ok, para 2 inimigos até fica fácil fazer, né? Tem espinhos e tem zumbi. Mas imagina que meu jogo tem 50 inimigos. Imagina o trampo que vai me dar ficar alterando trecho por trecho de código isso. Agora imagina que fosse uma função isso. Eu iria uma vez
naquele trecho de código da função e alteraria o valor e acabou. Entendeu? Então a manutenção fica muito mais fácil, o reaproveitamento de código fica muito melhor também, e fora que organiza mais também, né? Nada mais é, gente, que quando a gente usa aqui na construct, por exemplo, uma colisão PJ, set mort para true, ou então set scroll aqui, flash piscando para tantos segundos. Isso aqui são funções que já estão embutidas dentro da construct, que a gente só utiliza, né? A gente passa os parâmetros da função, que são esses valores, e ele vai lá e executa para você o que tem que fazer. Tu nem sabe até o código que foi utilizado para fazer isso, entendeu? Mas você está utilizando, né? Só que a construct te permite também que você crie as suas próprias funções, além de usar as que já são nativas dentro do motor, certo? E é o que a gente vai fazer agora, tá, gente? Porque o que acontece, gente, ó? Quando a gente lida, por exemplo, aqui com a morte, por exemplo, ó, se você vê, tanto o trecho de código aqui do espinhos, ó, como o trecho de código do zumbi é o mesmo aqui, ó. Vocês percebem que aqui essa lógica aqui é a mesma, ó. É tudo igual, certo? Temos duas formas de fazer isso, pessoal. Podemos construir uma função só para a morte, para o dano, né? Ou podemos fazer uma função que é para o dano e para energia também, né? E inclusive a gente pode deixar genérico isso, tá? Genérico de que forma? Da seguinte forma, da gente, por exemplo, conseguir fazer com que o dano seja personalizado. Ou seja, não importa quanto dano leve o meu inimigo, eu posso fazer com que possa ser 5, 10, 15, e aí com isso eu consigo fazer uma personalização dos danos de acordo com o que vem, tá? Eu vou fazer só do dano, gente. Eu poderia fazer uma atualização de HUD geral, para também, caso você queira, por exemplo, não servir só para atualizar para os danos, também para cura também. Só que daí vai ficar um pouco, acho, complicado para início, sabe? Então vou fazer só para dano, a gente criar uma função para isso, para que vocês entendam como é que é o funcionamento de uma função, tá? Basicamente. Então tá, pessoal, a gente viu aqui, então vamos transformar isso em função. Eu vou fazer a função aqui dentro, como vai se referir muito a dano, pessoal, e os inimigos e obstáculos eu coloquei nessa folha de eventos aqui, então eu vou fazer aqui as funções basicamente. Então vamos fazer um botão direito, tá? Na Construct 3, pessoal, você tem que fazer, hoje a função tá aqui, ó, Add Function. Se você usar Construct 2, pessoal, vocês vão ter que incorporar um objeto, como a gente fazia aqui com o teclado, né? Você vai ter que procurar Function aqui, adicionar primeiro, para depois você poder ter acesso a esse objeto. Daí, na hora de utilizar um recurso do objeto, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que, por exemplo, fazer assim, ó, vamos fazer uma ação, né? Você vai ter que vir aqui, evento, selecionar Function, vai estar aqui um objeto Function, tá aqui, para ser utilizado, aí tu clica nele, e aí tu consegue fazer as funções relativas a ele. Tá, no nosso caso, como é a 3, pessoal, mudou isso. Então vamos lá, gente, vamos criar então a função na 3, porque ficou mais simples na 3, na verdade. Então, ó, tu vem aqui, add function. Nome da função, ele vai perguntar. Então nós vamos fazer a atualiza dano, certo? A descrição, pode botar aqui o nome da descrição da função. Então, função para tirar dano do personagem jogável. Pode botar uma descriçãozinha, né, para ficar mais fácil de tu lembrar para que serve essa função. Né? Que categoria é essa função? Tu pode dar uma categoria também, tá? E que tipo de retorno vai ter essa categoria? No nosso caso, eu vou deixar por enquanto o none, que eu vou explicar ainda para vocês o que é um retorno, o que é um parâmetro de função, tá? Para que vocês fiquem mais, entendam melhor essa jogada, tá? Então tá criado aqui, né? Criamos a função onFunction atualiza dano, e aí a partir daqui, pessoal, nós vamos criar então o processo da função atualiza dano, né? O negócio é o seguinte, pessoal, ó, como é que eu vou chamar uma função para fazer a execução do que eu preciso, tá? Sempre da seguinte forma, como uma ação comum que vocês utilizavam. Então, vocês vão fazer add action, ó, veja que functions já aparece aqui, functions, né? E aí, ó, já aparece a função criada aqui, tá vendo, ó, atualiza dano. E pronto, você vai chamar a função dessa forma. Quando você faz uma chamada de função, pessoal, o que acontece? Ó, ele vai processar isso aqui, ver a condição se deu tudo verdade e vai fazer isso aqui. Certo? Porque aqui tudo tem que ser verdade para poder executar, né? Tudo tem que ser verdadeiro. Essas condições aqui todas tem que ser verdadeiras para executar aqui. Então, tudo verdadeiro. Atualiza o dano. Chama a função atualiza dano. Quando tem esse call aqui, ó, essa chamada, ele vai diretamente vem para cá para executar o que tem aqui dentro. Certo? E o que tem aqui dentro, pessoal? Exatamente essa cláusula aqui que a gente fez, ó. Exatamente isso aqui. Certo? E é isso que eu vou passar para lá. Um copiar e colar. E passar dentro da função, ó, um subevento, ó, tá vendo, ó, é um subevento, exatamente o que tem aqui. Essa função que eu criei aqui, pessoal, nesse momento, ela é uma função sem parâmetros,
tá? Não tem parâmetro nenhum para ela, tá? Beleza? É uma função sem parâmetros que a gente chama, tá? Para esse caso aqui a gente vai funcionar de boa, tá? Porque colisão PJ só tem um objeto na tela do layout, tá? Só tem, as variáveis são globais, então você não vai ter nenhum problema aqui de execução do que está fazendo. Inclusive, né, o zumbi aqui, ó, pessoal, se utiliza é a mesma coisa, tanto é que a gente copiou e colou, né? Isso aqui. Então isso aqui, ó, a gente pode eliminar e fazer de novo o quê? Function call atualiza dano, porque agora todo o processamento tá aonde? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Veja, gente, como o código também, outra vantagem que a gente tem de utilizar funções, como o código também começa a ficar mais limpo, começa a ficar mais enxuto também. Olha, eu tinha 2 trechão daquele enorme disso aqui com a mesma coisa. Agora não, ó, eu só tenho isso aqui. Ó, olha como fica menor, olha como fica mais clean também, organiza, né? E ó, como eu te falei pra vocês, se eu precisar mudar o dano de algum inimigo, eu venho só aqui, ó, não precisa ir lá 2 vezes fazer a atualização, porque vai fazer a execução. Gente, ó, vou rodar como tá aqui nesse momento, tá? E vocês vão ver aqui na prática como é que vai funcionar, tá? Então, ó, fase 1, né? Ó, se vocês observarem, gente, continua, ó. Peguei energia, ó, levei dano, ó, continua funcionando da mesma forma. Vocês viram? Ó. Ó, tá vendo? Lembrando que a gente morre quando, né? Ó. Funcionou belezinha, da mesma forma que estava antes. Porque na verdade o que eu fiz foi só criar a função para deixar mais limpo, mais otimizado esse negócio, né? Essa função que eu criei aqui, pessoal, é uma função que a gente chama de uma função sem parâmetros. Ou seja, que eu não passo valores para serem executados aqui dentro. E é uma função também que não tem um retorno. O que é uma função que tem um retorno? A função que tem um retorno é o seguinte, pessoal. Quando termina todo o processo aqui, a gente usa um retorno de um valor. E esse retorno de valor volta para cá para ser capturado por algum lugar, por uma variável, por exemplo, né? Então vamos supor, tem uma função minha que eu faria soma de números, vamos supor. E aí o retorno seria o total dessa soma. E aí esse total dessa soma voltaria para cá para ter esse valor, para fazer um cálculo, alguma coisa que eu precisasse. E aí eu teria esse retorno de função ali dentro também. Não é o caso aqui, né? A gente não utilizou o retorno. Por isso que quando lá cria a função, né, ele perguntou para ti se tem um return type, ó. No nosso caso não tem, é none, não tem nenhum retorno, porque ela só vai executar o que está aqui dentro e é isso aí, tá certo? Também não tem parâmetros, tá? Mas eu poderia criar um parâmetro de função. Porque veja bem, gente, eu quero fazer que a atualiza dano minha sirva para qualquer atualização de dano, porque eu quero que meus inimigos tenham, por exemplo, vamos supor que meus inimigos tenham variação de dano. Um inimigo, por exemplo, o espinho vai dar 1 de dano, mas o zumbi ele dá 2 de dano. Então, nesse caso aqui eu não conseguiria fazer, né? Porque tá tudo numa coisa só. Mas por parâmetro eu consigo fazer. Daí como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma, galera. Primeira coisa, gente, quando eu chamar atualizar dano, tá? A gente vai ter que fazer a questão, ó, que é o setar o retorno de valor, né? Caso eu quisesse setar, tá? E aí a gente vai começar a passar os parâmetros também da função, tá? Então beleza, pessoal, o que a gente vai fazer então agora é passar um parâmetro, né? Que ou seja, de acordo com o valor de dano, vai se atualizar o valor ali basicamente da variável. Então o que eu vou fazer? Ó, vou aqui na minha função, botão direito, add parameter, ou seja, adicionar um parâmetro, que vai ser o valor do dano, né? Eu vou chamar, que vai ser um valor numérico e que tudo bem, vai começar como 0, tá? Essa aqui é uma variável que eu vou ter para se trabalhar a ideia do valor de dano, tá? Ou seja, essa função agora ela tem um parâmetro, ou seja, ela vai precisar do valor do dano para ser executado. Daí, ó, veja lá, ó, atualizar dano agora já tá, ó, pedindo um parâmetro, tá vendo lá em cima, ó, mudou, ó. Só que tá 0 por padrão, a gente não quer que seja 0 por padrão, porque o que acontece? Aqui eu tô executando para espinhos, então eu quero que o valor de dano seja o quê? 1 para espinho. E eu quero que pro meu zumbis, eu quero que o valor de dano seja 2. Então eu tenho que passar esse valor correto. Mas não só isso, pessoal. Eu tenho que arrumar a minha função aqui para descontar também certo. Então aqui, ó, vida, não vai descontar vida menos 1 mais. Vida tem que descontar o quê? O valor de dano. Então, ó, veja que já aparece aqui como uma variável para você, valor dano. Tá vendo, ó? E aparece como variável o quê? Que a gente chama de variável local. O que é uma variável local, pessoal? É uma variável que só funciona dentro desse local, ou seja, dentro da função atualiza dano. Não é como as globais que a gente fez anteriormente, que funcionavam em todo o meu projeto. Essa não, ela só é reconhecida e ela só vai ter os seus valores acessados e modificados
dentro da atualiza dano, dessa função que eu criei, né? E pronto, gente, dessa forma aqui, eu fiz uma função personalizada. Não importa que valor eu passe aqui, ela vai executar perfeitamente aqui. E daí com isso eu deixo muito mais genérica a minha função. Ou seja, ela vai funcionar para vários tipos de casos, esse tipo de trabalho. A única coisa que eu vou ter que fazer é o quê? É mudar o valor aqui do dano que eu vou ter que passar para o meu inimigo. Mas aqui não muda pra nada e vira uma função genérica, pode servir para vários tipos de inimigos que eu criar, dado com dano variável, né? O que é muito legal de fazer. E ainda dá para fazer mais personalizações, gente, ainda, tá? Dá pra fazer mais coisas. Eu poderia, por exemplo, criar uma família de inimigos, né? Fazer o seguinte, ó, vem aqui, criar uma família, ó, Add Family, que é uma opção que a gente tem aqui para se trabalhar. Eu poderia pegar todos os meus inimigos aqui, ó, zumbi, espinhos, beleza? Dar um ok aqui. Daí deles, ó, eu criar uma variável, uma instância de variável, ó, uma instance variable, que seria dano do inimigo. Deixar por padrão 0, certo? E aí, em vez de aqui eu passar o valor do dano, aqui 1, eu passaria o seguinte. Só deixa eu dar um nome pra família que eu não dei lá, né? Family, mudou. Aqui, ó, pode ser enemies também, ou inimigos, aí fica a teu critério, tá? Mas daí eu venho aqui, ó, em vez de passar 1, eu passo enemies ponto dano do inimigo. Por que isso? Porque daí fica genérico, pessoal. Não importa que inimigo seja, se é zumbi, se é espinho, o dano do inimigo vai ser aquele que tá preenchido. Daí o trabalho que só que tu vai ter, nesse caso, pessoal, é que tu vai ter que em cada instância do objeto que tu criou lá, nas fases, né, aqui, ó, certo? No caso aqui tem todos selecionados já, né? Ó, mas eu poderia fazer só os pinhos, por exemplo, ó. Selecione todos do projeto, select all in project. Selecionei todos do projeto. Os espinhos vai ser dano de inimigo 1. Pronto. Agora seleciono todos do projeto, zumbis. O dano do inimigo dele vai ser 2. Esse é o trabalho que tu vai ter que ter só. Mas em termos de código não vai mudar mais nada. Por quê? Porque o valor de dano do inimigo, ele vai pegar de quem? Do lado daquele que eu preenchi em cada instância de objeto. Certo? E na execução da função, ele pega o valor de dano que vem por parâmetro. Como é que isso acontece, gente, dentro do processamento, tá? Vou mostrar para vocês aqui no Paint, para vocês entenderem bem a ideia do negócio. Então tem ali atualiza dano, né? Que ela manda um parâmetro, que é o valor do dano, certo? Né? É basicamente isso que está acontecendo ali, né? Deixa eu botar aqui num tamanho maior, só para que vocês entendam bem legal. Então, quer dizer, a minha função de atualizar dano, quando ela é chamada, ó, eu passo o valor do dano, que vem o valor enemies.dano inimigo. Esse enemies.dano inimigo, ó, enemies, que é a classe com todos os inimigos aqui, e eu pego a variável de instância deles, que é o dano do inimigo, que é aquela que eu preencho para cada instância. Eu clicar aqui, ó, tá lá, ó, dano do inimigo 2, do espinho, dano do inimigo 1, e assim por diante, certo? Daí eu vou criando ali. Daí por que eu faço dessa forma? Porque daí fica fácil, né? Eu só vou nos inimigos, faço aqui, ó, criei um novo inimigo. Eu só dou um copiar e colar, assim, ó, não preciso modificar nem valor aqui dentro, ó, botar 2, 1, fica até mais fácil, tá? Mas basicamente o que acontece, gente? Ele chama essa função aqui, ó, fez isso aqui, tá, deu tudo certo, vem aqui e chama a função. Ele vai vir pra cá. Que valor que ele vai dar pra dano? Atribuir o enemies.dano do inimigo. Se for o espinho, esse valor de dano vai valer quanto? Vai valer 1. Ele vai fazer o processamento aqui normal. Se a vida é menor ou igual a 0, vem pra cá. Se for maior, ele vem pra cá. E ele vai fazer o quê? Vida é igual a vida menos o valor do dano. O valor do dano é 1, então ele desconta 1. Se fosse o zumbi, ele descontaria 2 daí. Certo? Dessa forma, a gente tem esse processamento acontecendo. Tá? Daí funciona dessa forma, direitinho. Tá? É como se acontecesse o seguinte, pessoal. Então, ó, se você fizer da seguinte forma, a função é essa, né? Fala o valor do dano, faz todo o processamento lá, e a vida vira vida menos valor do dano, certo? É isso que na prática a gente está modificando lá, o resto fica tudo igual, né? Então o que acontece? Vamos supor que lá no meu trecho de código dos espinhos eu chamo atualizar dano. Eu faço o seguinte, é como se fosse isso aqui, ó, atualizar dano 1. Ou seja, o valor de dano vale quantos? 1. Então na prática o que acontece é o seguinte, vai ficar assim, ó, vida igual a vida menos o valor do dano, que nesse momento é quanto? É 1. E aí ele vai fazer o processamento de acordo. Mas Fabiano, e se eu chamar atualiza dano, no caso dos zumbis lá, eu chamo como um valor 2, né? Porque os zumbis valem 2.
a mesma coisa vai ser feita. Só que qual que é a diferença? É que aqui, ó, não vai ser vida menos 1, vai ser vida menos 2, tá? Mas o processamento é todo igual. Vocês percebem, gente, como fica genérica a solução? Ó, porque eu criei uma função, gente, de atualizar o dano, que para qualquer dano que eu passar aqui como valor, vai funcionar. Para qualquer um, vai funcionar, tá? Dessa forma, eu torno a função mais genérica do que era antes. E fora que eu ganho também em otimizar o meu código, porque, né, porque antes tinha quantas linhas de código aqui, ó, para repetir o mesmo trecho. Isso aqui tá repetido, lembra que tava repetido? Tanto é que a gente copiou e colou? Tava repetido ali. Agora não, tá só aqui uma vez e de uma forma mais simples também de se encontrar. Tanto é que às vezes é comum a gente fazer uma folha de evento só para funções, por exemplo, do teu projeto, né, porque fica interessante mesmo separar do desenvolvimento, né, fazer uma coisa mais, porque fica mais organizado, né? Se eu precisar fazer uma atualização de dano para qualquer inimigo, agora basta que eu chame essa função e eu tenho uma função que funciona para qualquer dano, qualquer quantidade de dano que for levada, né? Basicamente, tá? Então o parâmetro, gente, nada mais é que isso. O parâmetro é um valor a mais que eu passo para a função. Então no caso nosso era o valor do dano, né? Poderia ter mais parâmetros? Poderia. Basta que você queira criar mais. Eu venho aqui na função, ó, e adiciono mais um parâmetro. Entendeu? E aí botaria mais um parâmetro, se fosse um número, uma letra, um booleano, e faria o processo também, tá? Poderia ter quantos parâmetros eu desejasse para trabalhar, tá? Na Construct 2, pessoal, faça um alerta, não vai ficar assim, ó, como aqui, valor do dano, com um nome bem legível, vai ser, na verdade, lá vai ser tipo param 0, param 1, tá? Vai ser uns nomes, ele vai pegar os valores pela função, né? E vai ser assim, ó, ponto param, nossa, agora não, aqui, param 0, que é o primeiro parâmetro, ou seja, é o valor do dano, no nosso caso aqui. Ou então param 1, que seria o segundo parâmetro caso houvesse, né? Daí teria mais um valor aqui para ser trabalhado, né? Beleza? Porque lá era meio, eu achava meio elegível na Construct 2 isso aí. Na 3 eles melhoraram, deixaram mais fácil, ó, valor do dano tem um nome, né? Mais claro, né? Param 1, param 0, né? É valor do dano, fica mais legível, fica mais fácil de entender também, tá? Então a função, gente, basicamente é isso. Ela otimiza, ela deixa mais genérico, ela também facilita a tua manutenção do teu código, né? E quando você se deparar, gente, com repetições de processos, ó, de ações aqui, ó, coisa repeteca, cara, pensa em criar uma função, porque provavelmente isso aqui dá pra virar função, tá? Se tá assim repetido, vale a pena. Uma coisa que eu uso bastante para áudio, por exemplo, fazer tudo por função. Por que que eu uso por função? Porque daí quando eu preciso, por exemplo, modificar o volume do meu áudio, eu vou na função, eu não preciso ficar indo em cada trecho que eu usei esse áudio, entendeu? Porque imagina que é um áudio que eu uso diversas vezes no meu game, aí eu tenho que ficar lá um por um modificando o volume dele, dá muito trabalho, né? Basta eu vir na função e modificar uma vez só esse volume, então fica mais simples de dar manutenção, tá? Essa que é a ideia da função, pessoal, é otimizar o processo, tá? Então dessa forma, pessoal, a execução vai ser feita dessa forma, né? É como se, ó, o programa parasse aqui, ó, parou aqui, vai lá, executa tudo que tem para executar até o final, depois volta e continua executando o programa, tá? É dessa forma. Vamos ver como é que fica no final, então, dos resultados, pessoal, para ver se, né, funciona. Pode dar errado, né? Pode, ué, por que não, né? Ó, mas a princípio, levou, ó, vamos ver. Ó, tirou um dano aqui, ó, 2 dano, beleza. Vamos testar de novo, pra gente ver de novo. Ó, tirou 2 ali, hein? Tem que ver o que tá rolando, ó. Vocês viram? Ó, vamos ver lá o que tá rolando. Então vamos pegar um debug, ó, pra gente entender o que tá rolando. Ó, dá pra pegar aqui as variáveis, né, ó, pegar esse conjunto todo de variáveis aqui e vamos fazer uma análise. Ó, descontou 2 de vida, né? O que tá acontecendo? Vamos ter que ver. Porque às vezes o valor tá errado aqui, né? Dos meus espinhos também, ó. O dano inimigo tá 1. Aqui tá 1. Era pra ter descontado, mas vamos ver como é que tá a variável também, né? A variável tá certa. Tudo isso a gente tem que olhar. Ô, pessoal, ali o problema é que tá dando descontando demais, tá? É porque ele tá perdendo a referência, tá? Basicamente, né? Porque como eu usei família pra fazer a referência, então os danos de inimigos podem ser múltiplos, né? Então ele tava perdendo a referência ali. Então basicamente eu deixei só como tava, tá? Porque daí teria que fazer um processo um pouquinho mais chato pra resolver. Mas basicamente eu tenho aqui valor de dano 1, valor de dano 2 mesmo. E a execução tá igual, né? Que mantém esse genérico,
né? A única coisa que vai ter que fazer é passar o valor aqui, né? Porque por parâmetro que dá aqui acabou não dando muito certo, tá? Porque daí o que acontece, ele perde, como enemies é uma classe que tem mais de um objeto, ele acaba às vezes não sabendo a que objeto que eu estou me referindo, né? Então daí ele acaba perdendo a referência, ele não sabe necessariamente que é o espinho, né? Porque é enemies, né? Então pode ser qualquer inimigo. Então o certo, na verdade, para corrigir isso, até vou dar uma dica para vocês. Poderia deixar assim como eu fiz aqui, ou tal, ó, uma coisa que dá para fazer é o seguinte, ponto dano do inimigo, tá? Mantém como tava, né? Só que daí em vez de fazer colisão com espinhos aqui, daí seria colisão com enemies. Só que você só vai fazer esse tipo de questão aqui sim, pessoal, se a lógica for a mesma para os dois, entende? Como não tem diferença aqui, gente, dos zumbis para os inimigos, teria que fazer um processo um pouco mais trabalhoso, tá? Para isso, porque ó, a lógica dos zumbis aqui é um pouco diferente da dos outros, certo? Então nesse caso, como eles têm lógicas diferentes, então eu vou manter como tá desse jeito aqui, ó, tá? Porque a lógica tinha... Mas vamos supor que fosse todos os inimigos iguais, dessa forma aqui, ó, organizado. Porque daí eu teria que fazer um ajuste maiorzinho aqui no zumbi. Dá pra fazer, mas teria que fazer um ajuste maior. Então, né? Se fosse tudo igual assim, ó, e já descontasse o dano mesmo, aí era só botar aqui em colisão com enemies. Aí ele saberia que inimigo que eu colidi, e aí com isso ele atualizaria o dano certo aqui, tá? Mas por enquanto, como a lógica aqui acaba sendo diferente de colisão com zumbis, tem essas condições aqui para serem verificadas e tudo, aí a gente acaba optando por fazer de uma forma diferente, tá? Mas só para vocês terem ciência disso, tá? Que daí nesse caso a gente tem que fazer uma adaptaçãozinha um pouco mais trabalhadinha, só por causa da questão do zumbi, né? Porque o zumbi tem a questão de matar ele também quando colide, né? Mas dá pra fazer também, daria pra fazer, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos deixar assim como tá assim, que daí fica simples pra vocês pegarem até porque a primeira vez que vocês muitas vezes estão se apresentando ao conceito de função também, né? Dessa forma aqui, galera, funciona perfeito, ó. Bateu um, ó, descontou um só, o zumbi vai descontar dois, ó. Desconta dois, e aí batendo mais em um zumbi, né, também tem dois, certo? Uma coisa que eu só vou fazer aqui pra ver se funciona também, galera, é o seguinte. Vamos bater aqui no espinho. E agora, ó, vamos lá bater aqui no espinho de novo, tá? E aqui, ó, era o que eu suspeitava que podia acontecer, ó. Menos um e pá, bater. Daí ele fica com mais uma energia. Nesse caso aqui, pessoal, daí teria que ver a nossa condição que a gente fez aqui, né? Porque, ó, pode ver, a gente tá fazendo todo esse processo aqui, né? De vida maior que zero e tal, né? E depois, se não, else pra cá. Só que o certo seria, né, fazer esse processo aqui independente. E aí sim, depois fazer a verificação se a vida é menor ou igual a zero, tá? Porque daí, ó, o que que acontece? Vamos lá. Ó, 3, 2, né? Levou dano. Ó, levou um dano aqui. Pronto, quando zerou, já morre de verdade. Tá vendo? Dessa forma aqui, a gente corrige esse problema, né? Pra que não... Senão o cara vai ficar morrendo, entendeu? Não morre, né? Ele vai ganhar vidas extras ali a mais do que deveria, ó. Assim não. Quando zerou, zerou mesmo. Acabou a graça. Então, ó, só uma modificação bem simples, né? Passo para executar aqui independente do que ele vai levar. E se a vida for... E depois do processamento, se a vida for menor ou igual a zero, faz morrer. Se não, não faz nada. Continua o programa. Porque se ele não morreu aqui, gente, continua o programa normalmente. Agora, se ele morreu aqui, no desconto de energia, que daí zerou, né, a vida dele, aí ou ficou negativa, faz morrer, tá? É uma pequena correção que já ajuda a resolver esse problema aí, tá certo? Gente, o nosso tutorial dessa parte de criando jogo em Construct Logic de programação termina por aqui. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco do... A ideia minha era trazer um pouquinho da lógica de programação, mas também entender um pouco do processo de construção de um jogo na Construct. Claro que esse aqui não é um jogo super complexo, não é um jogo que tá super lapidado, tá super fantástico, mas as principais bases estão aqui, né? As principais bases pra gente começar a construir um primeiro jogo já estão aqui. Coisas pontuais, gente, sempre quando você tiver um projeto, você vai buscar pontualmente, pesquisar pontualmente e vai aprender pontualmente. Agora a ideia aqui do canal é ter algumas coisas pontuais aqui de desenvolvimento de Construct que eu vou trazer para vocês poderem fazer nos seus jogos, né? Essa aqui eu queria deixar como série mesmo, para que quando você queira dar o primeiro início aí na Construct, você tenha uma referência aí de um jogo de início, meio e fim, tá bom? Com os principais recursos, que vocês vão enjoar de tanto usá-los, tá bom?
Gente, um beijo, um abraço e fica aí com a nossa finaleira do vídeo, com os avisos importantes e também com o clube de membros. E essa foi a nossa última parte do nosso tutorial de Construct 3. Espero que esse processo aí de 10 aulas pode te ajudar a ter uma base na Construct e também entender um pouco da lógica de programação, né? Também você pode deixar suas dúvidas nos comentários, as suas opiniões ali também, né? Dar joinha, curtir, compartilhar, fazer todo o processo que a gente sempre fala, se clicar no sininho, né? E também, claro, se inscrever no canal do Fábrica de Jogos, caso seja não faça parte, porque você recebe também conteúdo de game design, não só também de desenvolvimento de jogos, de Construct propriamente, né, da ferramenta, mas também de game design, tá bom? Outras redes sociais, outros contatos do Fábrica, você encontra aqui na nossa descrição também, tá? Para que você conheça. E claro, convido você para conhecer meu jogo que eu tô fazendo na Steam, o The Best Treasure, né, que já tá em lista de desejos, você pode adicionar lá para já conhecê-lo, tá? Ele é todo feito em Construct 3, então você pode já conhecer um pouco dele, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado nessa série. Agora vão vir vídeos aí voltados para pequenas etapas de desenvolvimento na Construct, né? Não vai ser uma série fazendo o jogo do zero, mas que vai trazer algumas ferramentas para você poder elaborar no seu game, tá bom? Até mais, tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!